Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta Nasa. Para quem não me conhece ainda, eu faço vídeo sobre restauração pessoal. Um pouco mais de 3 anos, o meu esposo saiu de casa e eu senti aquela dor que você que está passando por isso agora sabe e entende o que eu estou falando. Só quem passa por isso sabe como essa dor dilacera o nosso coração, como essa dor destrói a nossa alma, o nosso espírito, nossa conexão com Deus, destrói a nossa vida social. Muitas pessoas ficam depressivas, ansiosas, têm síndrome do pânico. Eu tive todas essas coisas e hoje eu estou aqui para falar para você sobre tudo o que eu passei antes, durante e depois dessa separação. É certo que cada pessoa passa por situações diferentes, mas a maioria de nós passa e sofre as mesmas coisas e as mesmas desilusões, a mesma dor que parece que está arrancando alguma coisa dentro de nós, né? E uma dor que eu sempre falo que não existe remédio de farmácia que possa curar. Então eu estou aqui para falar para você como eu passei dessa dor, como eu superei esse deserto. O meu casamento não foi restaurado, isso já tem mais de 3 anos, e eu entendi que Deus queria trabalhar comigo e o mais importante do que a restauração do casamento seria a minha restauração pessoal. Então, no meu canal eu falo sobre isso, eu falo sobre restauração pessoal, porque eu entendo que existe sim vida depois de uma separação. Eu aqui não quero entrar no mérito com você se você escolheu ficar sozinho ou sozinha, se você quer dar continuidade ao seu casamento, se você já está casada e você sofre por algum tipo de desilusão dentro do seu segundo casamento. Eu não estou aqui para dizer isso para você, eu estou aqui para dizer isso, algo para você que vai fazer diferença na sua vida, independente com quem você esteja, independente se você estiver sozinha ou estiver acompanhada ou estiver pensando em ter um outro relacionamento. Esse vídeo é para você. Eu acredito na restauração de um casamento, assim como Deus transformou minha vida, eu tenho certeza que Ele pode transformar também a vida do meu esposo, mas tudo está nas mãos dele e a minha vida agora eu não vivo mais em função disso, já vivi um tempo. E eu vou entrar no vídeo para não ficar muito longo, para poder você entender o que eu vim fazer aqui nesse vídeo hoje. Eu quero falar para você hoje de uma coisa que eu passei, que são os estágios da separação, né? Eu vou falar para vocês aqui 3 estágios principais que quando uma pessoa, né, o nosso esposo ou quem estiver me ouvindo, que for um homem, a esposa saiu de casa, né? Os estágios que nós passamos da separação, né? O primeiro estágio que eu quero compartilhar aqui com vocês é quando a pessoa sai de casa. Eu vou até marcar aqui para eu poder não deixar de falar todos os estágios, que são 3. Eu vou falar 3 hoje para vocês. O primeiro estágio, quando a pessoa sai de casa, isso é fora a nossa dor, porque eu não estou falando da nossa dor especificamente. A gente quer que a pessoa volte para casa de qualquer maneira, do jeito que está. Nós nos sujeitamos a certas situações, a gente se permite que as pessoas nos humilhem, principalmente a pessoa que saiu de casa, né? No meu caso também não foi diferente. Claro que o meu esposo, eu ainda falo meu esposo porque o divórcio não saiu, ele não tentou me humilhar assim explicitamente, mas sutilmente através de algumas atitudes que ele teve. Mas quando a gente entra nesse deserto, quando a gente começa a sofrer essa dor, a gente começa a entender o que está acontecendo, entender entre aspas, porque a gente não consegue entender por completo, porque é como se fosse uma tempestade, um terremoto que aconteceu ali no lugar onde você acabou de passar e você fica sem entender o que está acontecendo. Porque tem filhos no meio, para quem tem filhos no meio sabe isso que eu estou falando, então você tem que lidar com essas situações de filhos, você tem que lidar com situações profissionais, financeiras, então realmente parece uma catástrofe. Mesmo assim, a gente ainda quer o relacionamento de volta, um relacionamento que não estava bom, porque se chegou a terminar é porque realmente tinha alguma coisa de errado, independente de quem errou primeiro, independente de quem errou depois, tinha alguma coisa de errado. No meu caso, eu sempre falo para vocês, depois vocês veem os vídeos anteriores, eu sempre falo que a dor que eu senti naquele momento não foi só exclusivamente daquilo que eu estava passando na hora, mas foram de coisas que eu fiz no meu passado também, durante o casamento e também um pouquinho depois, né? Mas então, quando nós entramos no momento exato da separação,
nós queremos o relacionamento de volta de qualquer maneira. Um relacionamento que não estava bom, um relacionamento que não estava saudavelmente, como é que eu vou dizer, mentalmente saudável, né? Um relacionamento que estava acabando aos poucos com ambas as partes, tanto com o marido quanto com a esposa. E é nesse cenário que nós entramos. De qualquer maneira, a gente quer que a pessoa volte. E eu conheço muitas situações no quais as pessoas não se curam, tanto homens quanto mulheres, que eles começam a ceder o tempo todo, porque eles ficam com medo do cônjuge voltar a ter o relacionamento com a pessoa, ou ir embora de novo, ter um relacionamento com outra pessoa, ou ir embora, não importa. Então as pessoas começam a ceder demais, elas ficam praticamente sem vida própria. Então isso não é saudável. A segunda opção que eu quero falar para você é: a gente se humilha muito, né? A gente, houve um caso não, houve uma ocasião, depois que meu esposo saiu de casa, que eu queria muito conversar com ele, né? Eu acho que eu fiquei, se eu não me engano, eu fiquei acho que 1 ano sem falar com ele. Não me lembro exatamente. Mas eu, através de debaixo de uma palavra, eu entrei em contato com ele, né? Através de um e-mail, pedindo perdão pelas coisas que eu tinha feito, não especificamente exatamente para ele voltar, mas porque Deus ele me trouxe isso à minha memória, de coisas que eu tinha feito com ele também. Ele também errou, ele também teve a parte dele de culpa, mas eu estava tratando só da minha parte. Então eu entrei em contato com ele e a gente começou a conversar meio que timidamente, uma coisa bem estranha, que nosso casamento, ele tinha na época 28 anos, e era como se eu fosse a amante com vergonha de conversar com um homem casado. A sensação que eu tive era essa. Então, assim, foi muito constrangedor, foi muito humilhante para mim, porque a gente precisava conversar, porque nós temos 2 filhos, então a gente precisava ter essa união, né? Vamos dizer assim, né? Só que depois, quando nós fomos percebendo que não dava, porque ficaram muitas coisas para serem resolvidas, e essas coisas estavam ficando para trás, e era necessário que essas coisas fossem resolvidas. Então, por conta dessa aproximação que eu queria, né, de qualquer maneira, eu comecei a aceitar algumas coisas, algumas palavras que ele falava, que eu entendia que ele estava me envergonhando, me humilhando. Às vezes eu deixava, né, fingia que não estava ouvindo, prestando atenção, porque eu queria de qualquer maneira que ele visse que ele tinha feito um erro, que ele estava errado, que ele pudesse repensar na atitude dele. Então a gente, infelizmente, esse segundo tópico que eu estou falando para vocês, que a gente se humilha muito, a gente fica nesse jogo, né? Esse joguinho com eles. Ah, se eu falar isso, ele vai achar que eu não mudei. Se eu falar isso, ele vai me achar isso, vai se afastar. Então a gente fica nessa expectativa, né? Então, por conta disso, a gente acaba se humilhando e deixando que a pessoa faça com a gente o que a gente quer. E o próximo tópico que eu quero compartilhar com vocês, que a gente já começa a ver que a nossa dor é tão grande que a gente já começa a querer que a dor passe, né? No caso comigo foi assim. Eu fui tão assim, eu senti tantas dores emocionais, e aquilo não passava na hora, que eu já comecei a sair daquele estágio de querer que ele voltasse de qualquer maneira, para poder cuidar da minha dor, cuidar de mim, porque eu já comecei a perceber que já não estava muito importando aquilo que estava acontecendo com ele, porque a vida estava seguindo. Ele estava seguindo a vida dele, né, do jeito que ele achou melhor, e eu estava com a minha vida parada, estagnada, né? Logo assim que ele saiu, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer muitos cursos, mas mesmo assim eu ainda tinha aquela expectativa de retorno, expectativa de volta. Então, a minha dor era tão grande que eu comecei a querer que não pensar mais, não tanto naquilo que estava acontecendo com ele, pensar mais em mim, porque a minha dor era muito grande e eu queria que a minha dor passasse. Então eu já comecei a balancear, a equilibrar aquela importância que eu estava dando demasiadamente para a saída dele, né? E queria, né? E com certeza queria que ele voltasse de qualquer maneira, só que eu já não estava mais me preocupando com isso, porque eu tinha que cuidar de mim. Então o que aconteceu? Isso já não importava tanto.
E eu comecei a literalmente olhar para aquilo que eu precisava mudar, para aquilo que eu precisava fazer para que aquela dor sanasse, porque a dor é insuportável. Só quem passa por essa dor sabe como que é uma dor que dói tudo, dói corpo, alma e espírito. E o nosso terceiro tópico que eu quero falar para vocês é quando realmente a gente entrega nas mãos de Deus e quando a gente entende que a gente não pode fazer absolutamente nada. Quando a gente entende que tudo está nas mãos de Deus, tudo está no controle de Deus. Eu volto a dizer para você, nossa, comecei a suar aqui. Tudo está nas mãos de Deus. Não adianta você querer fazer nada, porque quando a pessoa sai de casa, ela fica totalmente cega, ela fica totalmente aprisionada. Quem sabe, entende de mundo espiritual, sabe do que eu estou falando. A pessoa realmente, ela não ouve nada, tudo que a gente fala, as palavras são distorcidas, né? Chega até a pessoa de uma outra forma. E a gente começa a querer viver a nossa vida porque a gente cansa, não de lutar pela restauração do casamento, não de lutar por uma coisa que a gente de repente nós sabemos que só Deus sabe o tempo certo que vai acontecer ou não. Até me lembro de uma música que fala, uma música bem conhecida que fala que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele também é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Então, quando nós chegamos nesse estágio de que o que Deus fizer tá bom, a vontade de Deus é soberana na nossa vida, aí sim, literalmente, você entende que precisa cuidar da sua vida, precisa olhar para você, fazer as coisas que você tem que fazer, não para o outro ver, não para o outro achar que você está melhor, para o outro achar que você venceu, para o outro achar assim, o que eu fiz, né? Ela está bem melhor do que eu, né? Vamos dizer assim, né? Você realmente começa verdadeiramente a fazer as coisas por você. E cuidar de você, não só a questão do autocuidado, mas a questão também da sua mente, evitando certas companhias, certos lugares que você possa ir, aquilo vai infelizmente te afastar do Senhor, porque a restauração que eu trago aqui para você é restauração bíblica. Não é uma restauração humana de coisas que você tem que fazer, de práticas que você tem que fazer. Por que eu falo isso? Porque quando o meu esposo saiu de casa, eu comecei a fazer muitos e muitos cursos na área da terapia, muitos e muitos cursos de autocuidado, porque eu queria muito que eu não ficasse daquele jeito que eu estava, triste, depressiva, amargurada. Então, todos os cursos que eu via que eram relacionados à mudança de mente, práticas humanas, eu fazia. Até que eu entendi que verdadeiramente eu tinha que mergulhar na palavra de Deus, eu tinha que permitir que Deus mudasse a minha vida, que Deus me moldasse, porque eu não estava mais aguentando de tanta dor e o tempo estava passando, por mais que eu estivesse estudando, por mais que eu estivesse me profissionalizando, fazendo as minhas especializações, mas ainda a minha mente estava voltada para aquilo que tinha acontecido e para o retorno dele. Então, assim, isso durou mais ou menos um ano e eu vi que aquilo ali não estava adiantando de nada, pelo contrário, o tempo estava passando e por mais, como eu falei para vocês, por mais que eu estivesse colocando a minha vida para frente, profissionalmente falando, mas a minha mente estava o tempo todo lá. Então eu entendi que realmente eu precisava pular esses estágios, eu precisava avançar, eu precisava colocar as minhas expectativas, as minhas esperanças, tudo, a minha fraqueza, tudo que estivesse em mim, os meus medos, tudo nas mãos do Senhor. Porque é só assim eu consegui sair desse lugar de derrota, desse lugar de medo, desse lugar de opressão. E enfim, eu consegui, em nome de Jesus, a minha restauração pessoal, a tão sonhada restauração pessoal. Porque às vezes nós ficamos tão fixados naquilo que o cônjuge está fazendo, na volta dele, que a gente tem a ilusão de achar que a nossa vida só vai ser perfeita, completa e plena quando ele voltar, né? Ou quando ela voltar. Mas não, eu estou aqui para falar para você que essa não é a verdadeira restauração. A verdadeira restauração é quando você entende que o Senhor pode resgatar você de tudo aquilo que você fez, dos pecados que você cometeu. O Espírito Santo pode levar você a se arrepender verdadeiramente de tudo que você fez antes de conhecer o seu esposo ou a sua esposa. Porque eu tive que confessar muitos pecados de que eu cometi antes de conhecer o meu esposo.
Eu tive que me alinhar com o Espírito Santo, ouvir a voz dele, e eu tive que fazer algumas coisas relacionadas, né, espiritualmente falando, para que Deus pudesse me curar de verdade. E graças a Deus, o dia que eu consegui olhar de novo a vida com alegria, com aquele olhar de maravilha, contemplação, né, a verdadeira palavra é essa, é um olhar de contemplação da criação que Deus fez, de tudo que Deus fez. Eu fiquei assim maravilhada, porque foi num dia simples, num dia comum, e não tem nada melhor do que a gente enxergar isso na vida da gente, do que a gente vê, que a gente não precisa estar especificamente com ninguém, a gente não precisa que a nossa restauração do casamento seja completa, a gente não precisa de absolutamente nada. A única coisa que nós precisamos é mergulhar na palavra de Deus, porque Ele verdadeiramente tem o poder de curar as nossas feridas, de curar as nossas dores. Volto a dizer aqui para você, eu creio na restauração de casamento, mas acima de qualquer coisa eu creio naquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida também, que quando a gente obedece a Ele, o que Ele fizer tá bom. Então hoje eu vivo assim, ajudando pessoas, ministrando na vida dessas pessoas, ajudando o máximo que eu posso em relação a isso, para as pessoas entenderem que a verdadeira restauração começa nelas, não começa quando o casamento é restaurado, não começa com os filhos, não começa com parente, com família, não começa com ninguém. Começa única e exclusivamente com você e Deus. E você estando restaurada, você vai ser fonte de cura para outras pessoas também. Eu vou deixar aqui para vocês o link do meu e-book. Esse e-book é um e-book que fala sobre os primeiros socorros da restauração, porque eu tenho certeza que assim como Deus sanou a minha dor, como Deus me resgatou, como Deus tirou toda a dor que estava dentro de mim, Ele vai fazer isso com você também. Creia, acredita que você tem um Deus que Ele é poderoso, Ele é infinitamente mais, Ele nos dá infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é o Deus do impossível, e você não precisa colocar as suas expectativas, a sua esperança, a sua dependência em ninguém, a sua dependência emocional. Você não precisa colocar isso em ninguém, você tem que colocar a sua dependência no Senhor. Amém? Espero que esse vídeo possa te ajudar hoje, que você possa entender que a restauração verdadeira é quando começa com você, através de Cristo. Tchau, tchau.